Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais uma aula sobre os florais de Bach. Então hoje a gente vai conversar sobre a linha Rescue, que eu quero que vocês entendam bem, que é uma linha muito bacana porque ela nos ajuda em situações de emergência. Nós vamos falar também como preparar os florais de Bach e vamos falar, além da ingestão do floral, em que situações que a gente pode utilizá-lo. Vamos só lembrar um pouquinho de ontem, quando eu falei sobre o Dr. Bach. O que eu disse para vocês? Então, que ele era um médico inglês que viveu no começo do século passado, muito bem sucedido, trabalhou com vacinas, tinha laboratórios, e de repente ele, no momento da vida dele, após ele adoecer e ter sido desenganado, ele resolveu então mudar lá para o interior, próximo de Londres, e foi morar nessa casa que vocês estão vendo aí na figura, né? E ele foi estudar e ele então inventou, vamos dizer assim, né? Ele descobriu essas 38 essências florais e mais o Rescue, que é o assunto hoje em especial da nossa aula, que a gente vai falar sobre o Rescue. Então, o Rescue nada mais é que a combinação de 5 essências florais daquelas 38 que o Dr. Bach descobriu. Então, ele descobriu as 38 e ele inicialmente juntou algumas e no final é que ele juntou as 5 para formar então o Rescue. Só que assim, ó, não adianta eu ter o Star of Bethlehem, o Rock Rose, o Clematis, o Impatiens, o Cherry Plum, misturar e achar que eu tô tendo um Rescue Remedy. Não, ele tem, né, o Dr. Bach, ele teve uma fórmula que a gente não sabe em que percentuais, que esses 5 então florais foram associados e que deu origem então ao Rescue Remedy. Então ele é um floral à parte, né? Então não adianta eu misturá-los para fazer uma sinergia entre eles, que eu não vou obter o mesmo resultado que eu obteria usando o Rescue na forma como ele já vem pronto. Eu tô aqui com o meu na mão, tem até o preço aqui ainda, né? Então, esse aqui meu é em gotas, e a gente vai falar agora sobre as diversas formas da linha do Rescue. Então, Rescue, né, o próprio nome diz, é um socorro. Então, quando é que eu vou usar o Rescue? Numa situação de emergência, né? Vai nos ajudar em momentos de mal-estar, em momentos que a gente precisa ser resgatado mesmo. Então, numa situação de um susto muito grande, de um assalto, numa situação de um estresse emocional muito importante, eu vou fazer uma prova, né? Eu sempre dou exemplo da prova do Detran, que é difícil quem não se estressa quando vai fazer prova de Detran, né? Vai fazer um vestibular. Para uma pessoa que tem muito problema com dentista, quando vai no dentista. E até para essa situação que a gente está vivendo agora no momento, né? De um estresse bastante grande que as pessoas estão aí vivendo. Então o Dr. Bach ele chamava o Rescue de um remédio para todas as situações. Mas o que às vezes eu observo? Que a pessoa então adquire o Rescue e toma o Rescue o tempo todo, de uma forma contínua. Então vamos esclarecer bem isso. Então o Rescue ele é mais emergencial. Nessas situações que eu falei, em que eu, assim, gastei muita energia, minha energia foi consumida, tive um estresse muito grande, né? Uma situação realmente que eu me senti angustiada, em risco, enfim, que me tirou do equilíbrio. Agora as pessoas continuam tomando, então tem que pensar o seguinte, que quando a gente quer fazer o uso dos florais de Bach, nós precisamos conhecer o nosso floral, saber qual floral é o indicado pra gente e deixar o resto então para essas situações
emergenciais, essas situações em que a gente tá precisando mesmo desse apoio, e o rescue é que vai nos trazer este apoio. Então nós temos, como eu mostrei aqui para vocês, né, esse meu aqui, ele é em gotas e tem 10 ml. Então nós vamos encontrar o rescue, que é a associação daqueles florais que eu falei para vocês, em 10 ml, e vou encontrar em 20 ml. Quando a gente vai adquirir, geralmente compensa financeiramente comprar de 20 ml. Como que eu vou usar? 4 gotas diretamente na língua, então numa situação de emergência mesmo, de um estresse muito agudo. E também posso colocar então em um copo com água as mesmas 4 gotas e ir tomando pausadamente em pequenos intervalos. Então essa é a forma que eu tenho para tomar o rescue, e que eu vou usar então nessas situações de emergência. Tem ainda o spray. Eu não estou com o meu aqui, que eu deixei lá no meu consultório, na minha estética, porque eu dei um curso presencial lá recentemente e acabei deixando lá. Então nós vamos ter ele em spray, 20 ml e 7 ml. E aí eu vou borrifar 2 vezes diretamente na língua, ou vou borrifar 2 vezes num copo com água. Então, enquanto lá na gota eu vou usar 4 gotas, aqui no spray eu vou borrifar 2 vezes diretamente na língua, ou também colocar num copo de água e ir tomando pausadamente. Nós temos o Rescue Kids, que é para as crianças, para as grávidas e para as pessoas sensíveis ao álcool. Por quê? Porque este Rescue, ele vem sem álcool. Então ele fica interessante para essas situações em que a pessoa não pode se expor ao álcool. E o outro Rescue, ele tem o álcool como conservante. Mesma coisa, vou pingar 4 gotas diretamente na língua ou num copo d'água e vou, então dá para criança ou para gestante, ou enfim, a pessoa que não pode ter contato com álcool, para tomar em pequenos intervalos. O Rescue Pet, a gente vai dar para os nossos cachorrinhos, né, os nossos animaizinhos de estimação. Também é sem álcool. Né? Então ele é indicado para qualquer animal de estimação. Se a minha irmã estiver aí me assistindo, ela vai saber que na época dos fogos, né, a gente vai para a praia e a gente já começa então a dar o rescue para os nossos, para a Lessie e para a Lola, algum tempo antes, para que elas fiquem preparadas lá quando chegar o momento dos fogos de artifício. Você pode pingar, né, na boca do seu cachorrinho, mas a cachorrinha que eu tinha antes, que era a Nina, sem chance, ela mordia o conta-gotas. Então eu sempre gosto de colocar na água. Então de manhã eu troco a água, coloco as 4 gotinhas e o cachorrinho vai tomando. Quando a água vai diminuindo, eu vou repondo, de forma que ao final do dia o animal tenha tomado toda aquela água com aquelas 4 gotas. No dia seguinte, coloco uma água limpa, né? E começa de novo esse processo. Põe as 4 gotas, o animal vai tomando. A gente não deixa tomar tudo para manter ali o floral. Repõe aquela água, ele vai tomando e no final, até o final do dia, então ele toma toda aquela água para poder ingerir as 4 gotas. No dia seguinte a gente começa o processo novamente. Então serve para o medo, cachorro que tem medo, cachorro que está assustado, né, muito impaciente, é bastante interessante. Não só o rescue é indicado para os pets, nós temos também outros, né, que inclusive lá no meu blog eu tenho www.esteticaterapeutica.com.br,
vocês vão achar lá o que é para os animais. Eu tenho para os aromas, para os óleos essenciais para animais e também para os florais de bar. Nós temos ainda resco e pastilha. Já algumas vezes comprei, confesso que é meio perigoso, porque eu chupava todas, quase no mesmo dia, né? Apesar dela ter xilitol, ela não tem açúcar, né? O adoçante é o xilitol. Eu vi em alguns lugares que o xilitol ajuda, inclusive, a combater cáries, não sei exatamente como é que isso funciona. E nós temos, então, em 3 sabores, laranja, groselha e cranberry. Eu já usei todas elas, gostei bastante, então a gente pode consumir uma pastilha também nessas situações aí. Você vai para uma prova, vai fazer um teste, vai para uma entrevista de emprego, enfim, alguma situação que você tá fora do seu normal. Quando você vai fazer uma live, né? Pode também, uma live que você vai falar ao vivo, você pode também usar uma pastilha do resco em pastilha. Olha só, resco gum é o chiclete, né? Então, sabor de menta, e nesse chiclete vai ter 4 gotas também do resco que vocês podem, a gente pode usar esse chiclete aí sabor menta. Tem ainda ele em cápsula, tá? Então, aquelas cápsulazinhas transparentes, para aquelas pessoas assim que não gostam de ficar pingando, que não tem hábito, que acaba esquecendo, enfim, que acha mais fácil para levar. Dentro de cada cápsula, então, tem as 4 gotas do floral, que também, numa situação, a gente coloca ele na língua e espera ele ser absorvido. Rescue Cream. Nós temos, então, o creme, que aí sim, até agora nós falamos da linha Rescue apenas com os 5 florais, né? Agora nós vamos falar então da associação daqueles 5 florais que formou o Rescue, mais uma essência, que é a essência Crab Apple. Quando eu dou esse curso, geralmente para esteticista, eu falo bastante da essência Crab Apple, que tem muito a ver às vezes com os nossos clientes, que é aquele cliente que é muito exigente com o corpo, que é muito exigente com a sua aparência. A gente vai falar um pouco mais sobre o Crab Apple nas próximas lives. Então, esse creme, né, o Rescue em creme, ele é hidratante, muito bacana para as peles secas e ásperas. Pode ser utilizado, então, em alergias, dermatites, hematomas, cicatrização, queimaduras em geral. Eu só não devo usar o creme em feridas abertas. Rescue Sleep. O Rescue Sleep é para ajudar no sono, tá? Então ele vai auxiliar aquelas pessoas que deitam e ficam com pensamentos repetitivos. Por isso que eu vou ter então os 5 florais do Rescue na minha essência Rescue, e junto vai vir o White Jasmine, que é justamente a essência para aquelas pessoas que têm pensamentos repetitivos, que ficam sempre pensando na mesma coisa, na mesma tecla. Então ele vai auxiliar nos distúrbios de sono. Então eu pingo 4 gotas ou 2 borrifadas diretamente na língua. Então se ele for em gotas, 4 gotas, ou se ele for em spray, 2 borrifadas. Ou então eu posso colocar num copo com água e tomar antes de ir deitar, ok? Aí veio depois o Rescue Night, tal como o Sleep, também é o Rescue com o White Jasmine, mas agora sem o álcool, A última vez que eu estive olhando no site, eu já nem tinha visto mais o Rescue Sleep. Pode ser que agora eles já estejam só com o Rescue Night, que ele é sem álcool, também associado à essência White Jasmine, para aqueles pensamentos repetitivos que você deita,
Muitas vezes se deita e fica pensando no que fez, no que deu errado no dia, que podia ter sido melhor. Ou então começa a pensar no dia seguinte, como que vai ser amanhã, como é que vai ser a minha agenda, e se não der certo, se eu não conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. Então ele vai ajudar nisso, tá? Nós vamos ter ele em gotas, em spray e também em cápsulas, para facilitar o jeito que você gosta mais de tomar, ok? Rescue Energy, ele vem o Rescue mais a essência Olive. Nós vamos falar também da essência Olive. É aquela essência para as pessoas que estão absolutamente esgotadas, né? Então, ele vai ajudar de manhã. Então, nós vamos sempre tomar de manhã, não vamos tomar um Rescue Energy no fim de tarde para noite, porque ele é realmente para dar energia. Então, ele vai auxiliar no cansaço e na exaustão. E nós vamos borrifar 2 vezes diretamente na língua um copo d'água, porque se a gente ele é em spray, então por isso que a gente vai borrifar ou na língua ou coloca as 2 borrifadas num copo d'água. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava muito, completamente sem limite, e eu me lembro que eu tomava à noite o Rescue Sleep, porque eu não conseguia dormir, que eu ficava preocupada. Eu dava aula até tarde, eu chegava, não conseguia relaxar, ficava com tudo aquilo que aconteceu durante o dia na minha cabeça, e eu tomava. Daí no outro dia de manhã eu não conseguia levantar. Eu tinha um cansaço absurdo, né? Era um oak, a gente vai falar depois da essência oak, vocês vão ver o que é um oak. E eu não conseguia acordar, eu não conseguia levantar, era uma tristeza grande. Aí eu tomava o Rescue Energy. Veja o desequilíbrio que eu me encontrava, né? À noite precisava tomar alguma coisa para relaxar e dormir, e de manhã tinha que tomar alguma coisa para acordar, porque tinha que fazer minhas atividades do dia. Então, isso é bem complicado, né? Mas já passei dessa fase. Um ditado que diz que se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E eu, no caso, tive que aprender na dor. Rescue Plus, ele vem então os 5 florais lá das essências que formam o Rescue, mais as vitaminas B5 e a B12. É sem açúcar e vem na versão Drops. Então, vai ajudar a superar os desafios do cotidiano, garantindo mais concentração e foco, além de aumentar sua energia e resistência. Quem não precisa de foco, né? Quem não precisa hoje de energia e resistência. Ok, como é que... Então, aqui eu falei da linha Rescue, lembrando que é importante a gente não esquecer que ela é para uma situação de emergência, e que se eu precisar e se eu quiser fazer um tratamento mais completo, então eu vou precisar estudar os florais ou procurar um terapeuta, né? E então descobrir qual é o meu floral de tipo. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, e na próxima aula a gente vai entrar mais definindo bem o que é floral de tipo, o que é floral de situação. Tá? Então, o floral de tipo é aquele floral que tem a ver com você, com a sua personalidade. Vou dar um exemplo para diferenciar bem o que é um floral de tipo e o que é um floral de situação, que no momento as pessoas vão entender muito bem. Na próxima live, que vai ser amanhã, nós vamos falar do grupo do medo. Então, nós vamos falar dos florais, porque o Dr. Bailey dividiu os florais em grupos. Amanhã nós vamos começar falando sobre o grupo do medo. E nós vamos falar de todos os florais que compõem o grupo do medo. E tem um floral que é o Mimulus. Ontem eu até mostrei ele aqui para vocês, quando eu fui mostrar como que era um floral. E eu peguei justamente o Mimulus. Então, o Mimulus é para as pessoas que têm medo de coisa definida ou pessoas tímidas.
né? Ele trata essas duas situações. Pessoas muito tímidas, que isso atrapalha a vida dela, ou para as pessoas que têm medo de causa conhecida. Ok? Então, vamos dar um exemplo do avião. A pessoa tem medo de andar de avião, e assim, qualquer circunstância, se tem que for para trabalho, para passear. Eu me lembro, numa das viagens que o Miguel e eu fizemos, nós fomos para o Japão, e fizemos amizade com um rapaz que viajava sozinho. E ele contou pra gente que ele viajava sozinho há muitos anos, que ele já conhecia muitos países do mundo, e que a esposa dele não ia com ele porque ela tinha medo de andar de avião. Veja, então era um medo que estava, claro, prejudicando. Ela estava deixando de conhecer vários lugares no mundo. Ele tinha condições, né, para os dois irem, mas ela acabava ficando em casa porque ela tinha medo de avião. Então, o Mimos, nessa situação, ele é perfeito. Por quê? Porque ele vai tratar um medo conhecido. Esta pessoa, ela é tipo, o floral Mimos para ela é um floral de tipo, porque é da personalidade dela aquele medo do avião. Agora, digamos que eu não tenho medo de avião, eu viajo bastante, e já aconteceu comigo, indo para São Paulo, e começa aquela, né, trepidação toda e chacoalhar e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei com aquele medo absurdo. E claro, é o Mimos também, só que ali não é o meu floral de tipo, é o meu floral de situação. Se eu tivesse Mimos ali, poderia tomar? Sim, claro, o mais indicado seria até o Rescue, né? Que o Rescue, ele tem também associado a ele o Rock Rose, que é para um Mimos mais acentuado ainda, que é o pavor mesmo, o pânico. Mas eu poderia tomar, mas agora, eu sou Mimos para medo de avião? Não, eu não sou Mimos para medo de avião. Não é da minha característica, mas quando eu tô lá e começa a trepidar e chacoalhar, é claro que eu tenho medo. Aí naquele momento eu posso ser um Mimos de ocasião. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora. Tem pessoas que já têm horror a micro-organismos na vida, já é dela isso. Lava a mão toda hora, se incomoda, acha que vai contaminar e troca roupa. Já é dela. Então ela é um tipo que tem medo de coisas conhecidas. No caso aí também entraria o CREBA, porque a gente vai falar depois. Mas ela é um tipo dela. Mas então ela toma o Mimos como tipo. Então ela vai tomar. O que quer dizer isso? Ela vai ter que tomar por um longo tempo para descascar essa cebola. Lembra que a gente falou antes? Para ir descascando essa cebola, entendendo esse medo. E ela ficando o positivo do Mimos, que é uma pessoa que tem enfrentamento para as coisas. Agora, nesse momento que a gente está passando do coronavírus, boa parte das pessoas está Mimos, que é medo do coronavírus, quer dizer, medo de uma coisa conhecida, né? Então nós estamos, nossa situação agora é de medo de Mimos. Então nós não somos tipo Mimos, mas nós somos agora vivendo essa situação do Mimos. Mas a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora o que é o estoque. Então eu coloquei aí para vocês, olha, eu tenho aqui também, né, os meus florais, tá? Então esse é o estoque. Da onde vem isso? Vem lá da Inglaterra, tá? Então ele vem lá da Inglaterra, produzido lá, e chega aqui para nós dessa forma. Quando ele entra no Brasil, ele vai ser autorizado lá pela Anvisa, que exige que se coloque prazo de validade e tudo mais, para que a gente possa, então, consumir de forma legalizada, ok? Isso é o estoque, tá? Que o pessoal chama lá do frasco que vem lá, é o frasco que vem lá do Bacentro, lá da Inglaterra. Ele vem em 10 ou em 20 ml, que a gente pode optar por adquirir. Se você já sabe qual é o seu floral tipo, e você sabe que você vai tomar por um longo período,
é bem legal você já comprar o de 20 ml, porque financeiramente vai te compensar, ok? Vamos lá. Aí nós temos o frasco de tratamento. Tá? Esse é o que a gente vai lá na farmácia e o pessoal da farmácia lá, que é responsável, que conhece todo o procedimento, ele vai preparar pra gente. Então, enquanto lá o meu estoque, ele tem de 10 ou 20 ml e eu compro da Inglaterra, ele vende lá, o nosso frasco de tratamento, eu vou lá na farmácia, né? Se eu conheço o floral, o que eu quero, eu passo lá pro farmacêutico, o pessoal da farmácia de manipulação, ou se eu fui num terapeuta, o terapeuta vai dar lá uma solicitação, eu levo na farmácia e ele vai ser preparado para mim, ok? 30 ml, a farmácia vai ter cuidado de etiquetar, colocar prazo de validade, colocar seu nome, a composição, etc. A indicação é no máximo 6 essências, incluindo o rescue. Então, se eu quero usar o rescue, eu coloco 5 mais o rescue. Ou, se eu não quiser usar o rescue, eu posso usar até 6 essências. Tá? Eu vou colocar, então, das essências, 2 gotas de cada. E se for o rescue, 4 gotas. Então, sempre assim, as essências, as 38 essências, 2 gotas de cada. E o rescue, 4 gotas, ok? Aí eu vou colocar a água e é colocado, então, um conhaque, que é o conservante, né? Para manter essa água, para que essa água não se estrague. Esse percentual de conservante, a farmácia, quem manipula sabe, né, exatamente. E claro, em situações que eu precisar, eu posso fazer sem o conservante, mas aí a durabilidade dele é menor, ok? E para criança, se eu tenho lá o floral, eu posso então dar para a criança num chá, que o calor do chá vai fazer com que o álcool evapore, ok? Usos do floral. Então, claro, a forma mais conhecida é ingestão. Então, nós vamos tomar 4 gotas, 4 vezes ao dia, do frasco de tratamento ou conforme a indicação do terapeuta. Então, nós vamos tomar desse frasco aqui, tá? Que eu pedi para fazer lá na farmácia, né? E eu vou tomar 4 gotas, 4 vezes ao dia. Podendo até ser mais, dependendo da indicação que o meu terapeuta, que foi a pessoa que me consultou, que me orientou, vai dizer sobre isso. Eu posso ainda usar os florais em banhos, sempre assim. Na banheira eu posso colocar, se for o rescue, 4 gotas, se for as outras essências, 2 gotas de cada. Posso usar em compressas, para dores, queimaduras, problemas de pele. Então, na água que eu vou fazer a compressa, eu coloco, então, 4 gotas se for o rescue, 2 gotas se for um outro floral. Compressa nos olhos, né? A pessoa acorda com o olho irritado, então ela pode trabalhar colocando, então, aí o indicado é o rescue. Um pouquinho com água, aí no caso soro, tá? Soro fisiológico, no caso dos olhos, soro, as gotinhas do rescue e faço compressas. Também na inalação, eu posso usar as essências no soro fisiológico. Tem pessoas que têm o hábito de higienizar o nariz, pode usar o rescue e pode associar então com o Crab Apple. Lembra que eu falei que é a essência lá da pessoa, da limpeza, a pessoa que não se sente limpa, que tem uma preocupação em excesso com seu corpo, com a sua aparência. Posso molhar plantas, né? Então eu coloco lá onde eu vou, na minha vasilha, lá esqueci como é que chama, que a gente usa para molhar planta. Você coloca lá a água, coloca os florais, 4 gotas se for o rescue, 2 se for a outra essência, e posso molhar as minhas plantas. E também usar no banho dos animais. Se eu quiser, ao invés de
Dá para tomar, posso usar no banho. Mas claro, que se eu estou diante de uma emergência, de uma situação que pode acontecer, como é o caso dos fogos, lá que o cachorro vai se assustar e tudo mais, ou você teve que viajar, ele ficou sozinho e a pessoa que está cuidando dele não está dando conta, porque ele está muito triste, enfim, além de ter outras essências também, você pode colocar, mas aí eu indicaria colocar na água para ele tomar todos os dias. Ok? É isso. Esse vídeo eu vou colocar também lá no YouTube, lá no meu canal, Fátima Losso. Embaixo eu sempre estou colocando um link que entra num grupo aí do WhatsApp para quem quiser receber o material, ok? E aí eu vou colocando lá para vocês. Então seria isso. E aí eu quero convidá-los que amanhã às 17 horas nós estaremos aqui novamente. E o que nós vamos falar amanhã? Nós vamos falar dos florais que são partes do grupo do medo. Né? Então o Dr. Bay ele dividiu em grupos. E o grupo que a gente vai ver primeiro é o grupo do medo. Então amanhã nós vamos conversar sobre o Mimulus, o Rock Rose, o Aspen, o Cherry Plum e o Red Shustin. Você vai entender cada um e é interessante porque nós vamos ver assim, que medos que a gente tem, né? Claro, tirando essa situação que todo mundo está vivendo esse medo, mas assim, na nossa vida do dia a dia. Eu realmente sou um tipo medo, né? Que medo que eu tenho? Isso prejudica a minha vida? Ou não? Eu só tenho medo em algumas situações. E aí não sou um tipo medo, eu sou apenas uma situação. Então nós vamos separar bem o que é um floral de tipo e um floral de situação. Ok? Muito obrigada, até amanhã às 17. Um grande abraço para todos.